Olá, sejam bem-vindos a mais um Panorama da Educação, um espaço virtual para falar sobre a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, e para discutir assuntos relevantes no cenário da educação. A gente recebe aqui mais uma vez o titular da nossa cátedra, o professor Mozar Neves Ramos. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Thaís. Um bom dia para você, um bom dia para todos que nos acompanham. Professor Mozar, a gente tem discutido muito aqui no nosso espaço sobre formação de professores. Afinal, ela é um dos pilares para a boa qualidade do ensino. E não só a formação inicial, mas também a formação continuada. Pensando na nova Base Nacional Comum Curricular que tem sido implantada para os estudantes, o Conselho Nacional da Educação entendeu que seria necessário estabelecer novas diretrizes curriculares nacionais e também uma base nacional comum para as formações inicial e continuada de professores. A gente já falou sobre isso aqui outras vezes, mas hoje eu gostaria que o senhor abordasse que ações devem ser tomadas para tirar essas diretrizes do papel, tanto pelo Ministério da Educação, quanto pelo próprio Conselho Nacional da Educação e, principalmente, pelas universidades. Pois é, Thaís, eu acho que esse é um tema central para alavancar os indicadores de aprendizagens no Brasil. Lembrando àqueles que nos acompanham, a cátedra tem como principal objetivo desenvolver, estabelecer, mobilizar, fazer advocacy em torno de políticas públicas da educação para cidades de médio porte. Eu estou falando isso porque muitos ainda me perguntam, como a cátedra é o primeiro ano, qual é o objetivo, quais são os objetivos da cátedra. Então, quando a gente pensa, em primeiro lugar, em cidades de médio porte, é porque elas têm um nível de influência em torno delas muito importante. Então, há uma grande capilaridade do que ela faz para as cidades menores, de pequeno porte. E nós consideramos, para fazer essa atuação, como grande elemento central para melhorar a questão da qualidade da educação básica no país, a gente sabe que tem que resolver o problema da aprendizagem escolar e da redução da desigualdade educacional. Então, esses foram os dois focos que nós nos propusemos para trabalhar durante esse período da cátedra. E nós sabemos que, para alavancar as aprendizagens escolares, para melhorá-las, é fundamental o papel do professor, a qualidade do professor, a formação do professor. Então, por isso que nós estamos trazendo esse tema para, principalmente, levar a todos aqueles que nos acompanham o fato de que o Conselho Nacional de Educação já elaborou, o ano passado, já foi homologado pelo Ministério da Educação, uma resolução normatizando a formação inicial de professores, tanto no que se refere a diretrizes comuns da formação, como também uma base nacional comum da formação docente. Em dezembro de 2019, foi homologado o parecer e homologada a resolução da formação inicial. E, há um mês atrás, a da formação continuada. E, como nós sabemos, a formação inicial ela é fortemente influenciada, eu diria mesmo, de responsabilidade direta das universidades. Então, depois da homologação da Base Nacional Comum Docente da formação inicial, não adianta somente o MEC ficar nisso, porque é preciso agora implementar. E esse é o tema que nos traz aqui, como implementar uma nova base nacional de formação docente, formação inicial, vamos tratar da inicial no programa de hoje, que já tem aí 8, 9 meses de homologação e que precisa de uma implementação. É bem verdade que esse ano foi muito confuso por conta da pandemia, e mudou muito toda a prioridade, todo o planejamento que nós tínhamos feito. Aí não foi só o terceiro setor, não foi só as universidades, não foi só
as secretarias de educação, o próprio Ministério, o próprio Conselho Nacional. Então, nós tivemos que nos reorganizar, principalmente em função desse período. Só que agora é necessário pensar naquilo que vai ser estruturante. Então, a Base Nacional da Formação Docente, ela é fundamental para que a gente consiga ter professores preparados para colocar a Base Nacional Comum Curricular lá no chão de escola. Ou seja, o que é a Base Nacional Comum Curricular? São todas as aprendizagens essenciais que todos os estudantes da educação básica precisam desenvolver ao longo de toda a educação básica, da creche até o ensino médio. Agora, para que isso seja efetivado na prática, é preciso formar professores, né, para estar em consonância com a BNCC, porque é outra estratégia, não é? Então, a gente tem dois caminhos. Ou ficar olhando para o retrovisor, e eu acho que isso vai ser um desserviço ao país, ou vai olhar para onde o farol aponta. E o farol mostra exatamente a necessidade de preparar professores para a BNCC. A BNCC não é um currículo, é importante dizer isso. É uma bússola importante do ponto de vista daquelas aprendizagens essenciais. E os estudantes, ao desenvolverem essas aprendizagens essenciais, ele vai desenvolver um conjunto de competências e habilidades que são muito importantes para se viver no mundo atual, não é? Então, o mundo atual, que é um mundo muito incerto, complexo, ambíguo, ele exige pessoas com outras habilidades do que aquelas, por exemplo, quando eu fui formado. Hoje, a gente precisa, além de ter desenvolvido os aspectos cognitivos das aprendizagens tradicionais em relação à inteligência clássica tradicional, é preciso também desenvolver habilidades chamadas socioemocionais, como a criatividade, pensamento crítico, que, na verdade, são chamadas de competências híbridas. Essas duas, por exemplo, que eu citei, têm uma parte cognitiva e tem uma parte socioemocional. Mas tem outras também, como autoconhecimento, autogestão, a questão vinculada ao protagonismo, ao projeto de vida. Então, é um novo momento e por isso mesmo que a BNCC colocou 10 competências gerais que todos os estudantes vão desenvolver se eles desenvolverem as aprendizagens essenciais postas na BNCC, no âmbito de um currículo proposto pela rede de ensino, pelas escolas, tá certo? E, para isso, precisamos formar os professores. O que nós estamos precisando fazer para tirar a Base Nacional Comum da formação docente e do papel? Aí eu diria que nós temos 3 importantes atores para isso. Em primeiro lugar, o próprio Ministério da Educação, que tem que assumir o seu papel de coordenador nacional das políticas públicas da educação. O MEC ainda não assumiu, apesar de uma mudança importante de postura nesses últimos meses, nesses últimos 3 meses, com a chegada do ministro Milton Ribeiro, mas ainda está muito devagar as coisas, é preciso dar celeridade. Já se passaram 2 anos de um governo, né? E entendo que é importante que o MEC comece a dar sinais de como vai implementar essa nova Base Nacional Comum da Formação Docente, que é pautada em 3 grandes dimensões, que trata exatamente do conhecimento profissional, da prática profissional e do engajamento profissional. Então, essa nova formação docente tem essas 3 dimensões e, para cada uma delas, tem um conjunto de competências específicas e habilidades que todos os professores, no caso da formação inicial, que todos os licenciandos vão precisar desenvolver ao longo da sua formação nas universidades. O que é que isso implica? Implica que as universidades precisam, de alguma maneira, repensar o processo ensino-aprendizagem nos seus cursos de licenciatura. Tem que dialogar com o que está posto na Base Nacional Comum Curricular. Mas as universidades, uma parte ainda, rejeita a questão da BNCC. E, ao rejeitar, a gente fica numa situação em que tem uma lei, tem um caminho em que as redes de ensino estão desenvolvendo, e se não forem as universidades, vão buscar outras instituições para que isso aconteça,
Ou seja, eu já vi uma vez um prefeito dizendo, aqui de Recife, né, ele diz, olha, Mozart, eu fiz concurso para alfabetizadores, só que as pessoas, os professores, não estão formados para serem alfabetizadores. Então, eu vou ter que fazer um curso agora de formação de alfabetizadores para esses concursados. Então, as universidades, é preciso que elas entendam qual é a realidade hoje das políticas públicas de educação. E não adianta ficar fazendo uma política de formação que não dialogue com isso. Senão, a gente vai ter dois cenários que não vão dialogar, e quem vai perder com tudo isso são os nossos estudantes, a educação brasileira. Então, também cabe ao Ministério da Educação elaborar um edital, e aí tem uma boa notícia, eu participei há 3 semanas atrás de uma reunião com a Secretaria de Educação Básica, que me parece estar realmente disposta a preparar um edital para promover a formação inicial nos moldes dessa resolução 2/19, que trata da formação inicial, né? E a gente aguarda, portanto, a expectativa do MEC, pelo menos, de concluir ainda esse ano e apresentar esse edital para as universidades que queiram, né, na verdade, seguir o que está posto em termos de orientação na resolução do Conselho Nacional de Educação. Então, ter esse edital é muito importante porque induz a mudança. É papel do Ministério fazer isso para dar celeridade à implementação. Mas ainda cabe também algumas providências por parte do próprio Conselho Nacional de Educação, né, para poder estar em alinhamento com essas novas resoluções de formação de professores. Vamos precisar mudar, alterar algumas das resoluções das licenciaturas, principalmente a de pedagogia. E, nesse sentido, já criamos também uma comissão que vai precisar adequar a resolução da pedagogia para essa formação inicial que nós aprovamos o ano passado, já homologado, e que agora espera-se que seja implementado pelo Ministério da Educação, numa grande parceria com as universidades, né, e também com a Undime, com sede, que reúne secretários municipais e estaduais de educação. Então, vai precisar dessa coordenação. Você veja quantos elementos nós falamos nessa breve conversa. Portanto, se não tiver uma coordenação nacional com liderança, com recursos, para implementar essas novas resoluções da formação docente, tanto a inicial como a continuada, vai ser difícil sair do papel, vai ser talvez um esforço em vão. E isso, naturalmente, cria um desserviço à educação brasileira. Então, estamos num trabalho ainda bastante forte no Conselho Nacional de Educação. Como nós falamos na semana passada, que foi semana de CNE, né, nós lembramos de uma pauta bastante intensa, né, e ela se cumpriu. Né? Nós estamos bem preocupados com a questão da implementação do novo ensino médio, por conta do Enem. Né? Por que isso? Porque a gente tem hoje um Enem e o INEP do Ministério da Educação pretende fazer um Enem seriado. Então, esse Enem seriado, ele vai ter que dialogar, com base no novo ensino médio, com o que a gente chama da parte comum, que tem a ver com a Base Nacional Comum Curricular, e também com os itinerários formativos. Então, a ideia é que nesse novo Enem seriado, que vai ser ano a ano, e classificatório ao final de 3 anos, para o ingresso na universidade, que ele trate apenas da BNCC, deixando os itinerários formativos somente a partir daqui a 3 anos, 2021, 2 e 3, e sim, em 2024, a gente tem um Enem pleno, incluindo tanto a parte comum, que tem a ver com a Base Nacional Comum Curricular, né, mas também com os itinerários formativos. Só que tem que fazer muitas mudanças, muitas adequações até lá, né, inclusive das normas no CNE. Então, assim, tem um trabalho muito intenso que, mais uma vez, precisaria de uma coordenação nacional por parte do Ministério da Educação. Né? Então, há várias questões que estão em curso, como a questão da educação especial. Saiu um decreto que causou um certo, digamos, rebuliço, né,
entre aqueles que atuam nessa modalidade, principalmente os que estão no cotidiano dessa modalidade, e é uma bola um pouco dividida, porque há coisas no decreto que uma boa parte das pessoas concordam, né? Então, isso contradiz um pouco o que o próprio Ministério da Educação falava antes desse decreto. Então, vamos precisar olhar para a educação especial. Tem também a questão de educação de jovens e adultos, porque agora, com a questão da pandemia, a gente sabe que vai se ampliar a questão da evasão, apesar dos esforços das secretarias estaduais de criarem mecanismos de buscas ativas, né, para trazer os jovens de volta à escola, mas eles estão sendo muito pressionados pela questão financeira, né, de recomposição salarial das famílias. Então, possivelmente, vai ter novas demandas do EJA. Então, e qual o EJA que nós queremos? Não pode ser mais o EJA do passado, vamos ter que ter um EJA que dialogue com a Base Nacional Comum Curricular. Então, eu coloquei apenas 3 exemplos, né, mas nós temos, na verdade, pautas que estão sendo trazidas pelos novos conselheiros, que são pautas relativamente complexas, não é, do ponto de vista de visão. Né? Por exemplo, há uma pauta que está sendo colocada por um conselheiro, e é natural que o conselheiro queira assim o trazer, que é a questão da liberdade acadêmica nas universidades. Então, esse é um tema complexo, que não há unanimidade dentro do CNE. Enfim, é um momento de muita, digamos, movimento, né? De muita, não digo turbulência, mas de movimento, né? E que nós vamos precisar trabalhar muito no âmbito do CNE, e principalmente de maneira articulada com as universidades, com um DIME, com sede, com o terceiro setor, que tem um papel muito importante nos dias atuais, né? Que trabalham no campo da educação, e o papel da cátedra, seja a partir do fato de que estou no CNE, mas é principalmente trazer tudo isso que está acontecendo para que as universidades, de alguma maneira, a nossa USP, possa também estar antenada, preocupada com cenários como esse. Então, foi muito gratificante eu ver, há 2, 3 semanas atrás, o reitor da USP, né, o nosso Varram, o magnífico reitor Varram, preocupado exatamente com a qualidade da educação básica, né? Então, isso demonstra que esse movimento de advocacy em torno da qualidade da educação básica começa a chegar até a mesa dos reitores, né? O próprio reitor da Unicamp, o Marcelo, né, também está preocupado com isso. Então, o que nós precisamos agora fazer é juntar, né, alinhar esses esforços, de forma que a qualidade da educação básica entre na pauta prioritária no planejamento estratégico das universidades. E se as universidades paulistas assim fizerem, certamente isso tem um efeito dominó muito importante para o restante do Brasil. Então, é um trabalho que exige muita resiliência, né, para continuar fazendo, mas é nisso que nós acreditamos. A educação não se constrói com decretos, se constrói com falas diversificadas, diferentes da nossa, mas que tem que chegar um momento em que todo esse cenário de discussão, de debate, tem que ser concluído na direção da maioria, pelo menos, e naquilo que importa para os nossos estudantes e professores da educação básica. Então, muito trabalho aí pela frente, Thaís, assim, vamos pensar nessa questão da formação inicial, né? E acho que ela vai ser muito importante as universidades mudarem, apresentarem, de fato, propostas inovadoras, mas que precisam, para serem de fato inovadoras, tem que dialogar com a Base Nacional Comum Curricular. É isso aí, professor. E aqui no Panorama da Educação a gente segue acompanhando os desdobramentos desse tema. Professor, muito obrigada por mais essa nossa conversa de hoje. Prazer foi todo meu. Quero desejar uma ótima semana para você, Thaís, e para todos que nos acompanham. Um grande abraço. E antes de encerrar, a gente tem uma novidade para você. O Panorama da Educação agora também é podcast. Você encontra a gente nas principais plataformas, como o Spotify e o Google Podcast. Entre lá e siga a gente. E para saber mais novidades sobre a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, siga os nossos perfis no Facebook, no Instagram e inscreva-se também no nosso canal no Telegram.
O Panorama da Educação de hoje fica por aqui, mas eu volto na próxima segunda e eu espero você. Até lá!